Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Livro de Jeremias, capítulo 18, é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Nesse dia, vai dizer assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que lhe fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele um vaso, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É uma palavra bem conhecida por nós, né? Mas o Senhor, irmão, ele fala a todo momento de forma diferente. Cada dia a sua misericórdia se renova na nossa vida. E a sua palavra também. Aleluia. Preste atenção aqui. O Senhor, ele vai fazer um convite ao profeta. E preste atenção. O Senhor está chamando um profeta. Aleluia. Deus está chamando um profeta chamado Jeremias e vai dizer para Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro. Aleluia. E ele vai dizer que quando ele vai, o Senhor começa a mostrar para ele um vaso que estava sobre as rodas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olhei e vi, aleluia, que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele viu que o Senhor estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Presta atenção nisso aqui. Você que é mãe, você que é pai, você que é irmão, você que é pastor, você que está aqui, que está olhando o povo de Israel quebrado, fora da posição, aleluia, simplesmente negligenciando a palavra de Deus. De repente tem alguém na sua casa, alguém no ministério, alguém que você ama, que você olha e diz assim: meu Deus, essa pessoa já serviu o Senhor com tanta alegria, essa pessoa já teve de Deus muita coisa e hoje está quebrado, quebrada. O Senhor está dizendo para você, preste atenção, eu sou o oleiro e eu estou fazendo a minha obra. Porque ainda que o vaso tenha se quebrado, minha irmã, o vaso não saiu da mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que alguém que você tenha orado, intercedido, tenha simplesmente saído do querer de Deus, continua na mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor continua trabalhando e ele chama o profeta. Ele não chama o pai, ele não chama a mãe, não chama o marido, a esposa, o pastor, não. Ele chama o profeta, irmão, porque o profeta, ele ouve de Deus e passa para o povo. Aleluia. O problema dos dias atuais é que a gente vê Deus agindo, Deus trabalhando, e a gente quer falar do povo para Deus. Como assim, minha irmã? A gente quer dizer para o olheiro como ele deve fazer. A gente vê alguém em uma situação difícil, a gente quer pedir o olheiro para não quebrar o vaso, ou para deixar o vaso do jeito que está. Aleluia. Ou seja, Deus não te chamou para ter sentimentos. Deus te chamou para falar aquilo que ele manda você falar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o Senhor lhe chama porque Deus não faz nada sem antes não mostrar e revelar os seus profetas. Deus tem permitido algo na tua casa, na tua família, e você está temendo, mas ele está dizendo: antes de eu fazer, eu tenho te mostrado o que eu vou fazer com a tua filha. Antes de eu começar a obra de reconstrução, de fazer um vaso novo, eu tenho falado contigo que vou pegar o teu marido, então ele está dizendo: não haja, aleluia, com sentimentalismo, não, haja como profeta. Eu só estou te chamando para que você veja, louvado seja o nome do Senhor, que eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que faço a ferida e sou eu Deus que cura a ferida, eu sou Deus que corrijo e açoita aquele que eu tenho por filho. Louvado seja o nome do Senhor.
E ele está dizendo, não adianta você se apresentar diante de mim pedindo a mim misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, faz assim. Senhor, faz assado. Não, eu sou oleiro e te chamei somente para ver a obra que eu estou fazendo. E como ele acastre mandara caio, Rabanda Shebe, ele vai dizer para Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, por uma casa eu não posso fazer na tua casa, na tua vida. Aleluia. Eu não posso fazer de vós como fiz com esse vaso. Eu não posso. Se o Senhor tem o poder de fazer todas as coisas, e a gente está querendo tirar o poder de Deus de agir. Aleluia. Ó casa de Israel. Tem pessoas que estão aqui, irmão, que também estão na mão de oleiro. Tem pessoas que estão aqui, que este vaso que está na mão do oleiro, e ele está dizendo, eu vou fazer de vós como eu fiz com esse vaso. Aleluia. O que eu vou fazer? Eu vou restaurar esse vaso. Eu vou permitir. O vaso está quebrado. O vaso está rachado. O vaso não serve para nada. Um vaso rachado não serve para nada, só para enfeite. Deus não quer você de aparência. Deus não me quer de aparência. Aleluia. O Senhor quer que nós venhamos ser um vaso completo na sua presença para que Ele possa usar. Aleluia. Para que possa derramar sobre esses vasos azeite. Então Ele pega aquele vaso e Ele vai fazer um vaso novo. Ele não lança fora. Ele não te jogou fora. Ele está dizendo, eu não te joguei fora. Ele está falando agora com você, que é o vaso. Aleluia. Eu não te joguei fora. Eu estou te moldando novamente. Aleluia. Mas você está na roda do olheiro. Ou seja, quando o barro chega na roda do olheiro, irmão, já viu o olheiro? Ele vai trabalhando com as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto vai rodando, parece que tu está dentro de um furacão. Parece que a tua vida está mesmo, está tudo fora do lugar. É como ele arrasta porque tu está dentro da roda do olheiro. Não tem para onde tu fugir. Além de tu estar dentro do furacão, a mão do olheiro está trabalhando e te moldando para te fazer um vaso novo. Aleluia. Se alegre porque o oleiro te viu. Se alegre porque o oleiro te convidou para ver esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Não questione o que o oleiro está fazendo. Aleluia. Porque ele vai dizer na palavra, o Senhor, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, porventura não poderei eu fazer com vós, ó casa de Israel, como eu fiz com esse vaso? Aleluia. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Assim como barro na mão do oleiro, assim eu e você na mão dele, na mão do Senhor. Não tem para onde a gente correr, não tem para onde se esconder. A Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer, aleluia, para onde irei eu da presença do Senhor? Quer fugir? Quer correr? Quer? Pode correr, Jonas. Você pode correr, irmão. O que a gente mais vê dentro da palavra do Senhor são exemplos de pessoas, aleluia, que quiseram se esconder de Deus, que quiseram fazer a sua própria vontade, aleluia, que quiseram, aleluia, enganar Deus, que quiseram viver uma vida dissoluta, mesmo conhecendo Deus que tem todo o poder, brincaram com o poderio de Deus e por isso acertaram o caminho do conserto pelo lado mal, pelo lado do choro, pelo lado da lágrima, pelo lado da renúncia, pelo lado do leito, aleluia, pelo lado da cegueira, pelo lado da perca de poder e autoridade, aleluia, pelo lado da baleia. São diversos os exemplos, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o Senhor está falando, por uma casa eu não posso fazer, se eu fiz com Jonas eu não faço contigo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se eu fiz com Sansão eu não faço contigo, louvado seja Deus. Eu sou Deus que abato e exalto, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Deus que dá vida, mas que tira vida, louvado seja Deus, irmão. Então não adianta você querer, aleluia, achar que Deus vai fazer a sua vontade, que Deus vai cumprir aquilo que tu quer, que você fez um planejamento, colocou diante de Deus, pegou uma folhinha, colocou diante de Deus, fez os seus planos, seus projetos e ele vai assinar embaixo. Não, meu querido, não, Deus não vai assinar embaixo não, aleluia. Ele vai fazer conforme a vontade dele, porque a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. E se você quer receber de Deus, aleluia, se você quer ser um vaso novo, deixa o olheiro trabalhar. Jeremias, só observa o que eu estou fazendo, aleluia, só observa o que eu estou fazendo na tua casa, na tua vida, porque eu sou o Senhor, ninguém pode escapar das minhas mãos quando eu opero. Pai,
Eu quero te agradecer por esta palavra, que esta palavra vá, Senhor, caia em uma boa terra, que produza frutos, que vidas venham ser edificadas, Senhor, consoladas, confortadas, Senhor, por esta palavra. Espírito Santo de Deus, continua falando com teu povo, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, e eu voltem para a glória de Deus.